Você já parou para pensar a respeito da ira humana? Já fez isso a partir do texto bíblico? Porque na Bíblia existem alguns textos que parecem permitir a ira humana e outros textos, ao contrário, parecem proibir a ira humana. Afinal de contas, a gente pode ou não pode se irar? No programa de hoje, nós vamos estudar esse assunto a partir do texto bíblico e vamos descobrir qual é a vontade de Deus para esse assunto também. Então não sai daí, porque está apenas começando o seu programa Fé para Hoje. Antes de avançarmos no tema da ira, eu quero te dar um presente que vai acalmar seu coração. É o DVD O Sentido da Fé. Eu gravei esse DVD, então eu posso te falar que o conteúdo está muito instrutivo. São 15 temas para você estudar a Bíblia aí na sua casa, no conforto do seu lar. Você vai encontrar temas, por exemplo, como fé e a pós-modernidade, fé e a antropologia bíblica e muitos outros temas para você se aprofundar no texto bíblico. E como faz para você ter esse DVD? É muito simples. Você pode ligar para a gente no horário comercial, operadora 12 21 27 31 21, vai fazer um breve cadastro com a equipe da Escola Bíblica e o DVD vai para sua casa de graça. Você também pode entrar nesse site aí, biblia.com.br. Você mesmo faz o cadastro, pede o DVD e ele vai para sua casa. A terceira forma, que pode ser mais fácil para você, é você abrir agora aí a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que está aqui na tela, vai abrir um link, você clica nele e aí faz o seu cadastro, pede o DVD e ele vai para sua casa. Vai de graça, sabe por quê? Porque os Anjos da Esperança já pagaram esse material. E se você gosta do Fé para Hoje e ainda não é um Anjo da Esperança, se torne um para que esse evangelho possa avançar para muitos outros lugares. Pede o DVD, é um presente nosso para você. Nosso foco hoje não é estudar a ira de Deus. Esse é um assunto importante na Bíblia, é um assunto presente em vários lugares do texto bíblico, mas é um assunto que a gente pode estudar em outro momento. Você pode, inclusive, ler alguns bons livros sobre isso. Nós queremos falar a respeito da ira humana. Como é que a Bíblia trata esse assunto da ira humana? Como eu te falei na introdução, alguns textos parecem permitir essa ira, outros textos parecem proibir essa ira. E nós vamos descobrir na Bíblia qual é o equilíbrio nesse assunto. E eu quero começar com talvez o texto mais conhecido desse assunto, que é Efésios 4, 26, que diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ou seja, esse texto está nos dizendo que é possível se irar e não pecar. Agora, que tipo de ira é essa que você tem e não peca quando tem? Esse texto de Efésios 4 é uma citação que Paulo faz de um salmo, o Salmo 4, no versículo 4, que diz o seguinte: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Você percebeu? A ira, segundo o Salmo 4, que é o salmo citado lá por Paulo, é algo mais interno do que externo. Ou seja, essa ira, ela é analisada a partir de uma visão interna da pessoa que está irada. Ou seja, a ira que a Bíblia está permitindo, ela não se configura em violência contra o outro, em uma ação que vai ferir o outro, seja fisicamente ou com palavras. Essa ira é uma indignação interna que deve ser refletida e as ações devem ser feitas de maneira equilibrada. O comentário bíblico adventista nos ajuda a compreendermos melhor o sentido real desses textos. Acompanhe o que está escrito. Várias sugestões têm sido dadas na tentativa de evitar a implicação de uma ordem para se irar, mas nenhuma delas é satisfatória. A solução mais simples parece ser a de considerar a ira nesta passagem como uma justa indignação,
Um cristão que não se indigna contra as injustiças e as iniquidades pode ser também insensível a algumas situações que deveriam preocupá-lo. O papel mais importante de uma justa indignação é estimular as pessoas em sua batalha contra o pecado. Jesus não ficou irado por qualquer afronta pessoal, mas pelos desafios hipócritas a Deus e pelas injustiças cometidas contra os seres humanos. Veja Marcos 3,5. A ira é justificável quando se dirige contra a conduta errada, porém sem animosidade contra o malfeitor. Ser capaz de separar esses dois elementos é uma conquista cristã. Quando a gente analisa esses textos bíblicos, nós percebemos que a ira que Deus está falando aqui em Efésios 4 é uma justa indignação contra o erro, contra a injustiça. Nesse caso, a Bíblia está autorizando o cristão a se indignar quando ele vira uma pessoa sofrendo, quando ele vira a injustiça, quando ele percebe que estão roubando os outros. Enfim, é justo o cristão se indignar. O que ele não deve fazer é transformar essa justa indignação em violência contra os outros. É interessante o complemento do texto de Efésios 4. Aqui no versículo 26, ele diz o seguinte, eu vou reler o começo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, Paulo está dizendo, cuidem da sua ira antes que o sol se ponha, venha o outro dia e ela esteja maior. Cuidem desse sentimento de indignação para que ele não se torne violência. É assim que o cristão lida com a violência e lida com a ira. Mas é só o começo do estudo, tem mais coisas para a gente estudar. É verdade que há uma indignação justificável, mesmo nos seguidores de Cristo. Quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito, quando veem o inocente opresso, uma justa indignação agita a alma. Tal ira, nascida da sensibilidade moral, não é pecado. O desejado de todas as nações, 310. Um exemplo bíblico dessa justa indignação aconteceu quando Moisés estava descendo o Monte Sinai com as tábuas da lei. Você lembra? Moisés estava descendo o monte e ele viu o povo lá embaixo do monte adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou indignado ou irado contra a ação do povo e então ele joga as tábuas da lei no chão e as quebra, representando o que o povo estava fazendo, quebrando a lei. Agora perceba que a ação de Moisés não foi uma violência contra o povo, foi uma violência ou uma reação, essa é a melhor palavra, uma reação contra o ato do povo. Aqui está mais um segredo a respeito da ira que o cristão pode ter. Ele se indigna, ele se revolta contra o ato e não contra a pessoa que cometeu o ato. Eu quero te mostrar agora uma série de textos bíblicos que tratam a respeito da ira, mas daquela que deve ser evitada. E eu quero começar com Provérbios capítulo 1, versículo 5. Diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Nesse texto aqui, o sábio Salomão está nos ensinando
a evitarmos palavras que vão gerar ira nas outras pessoas. Aliás, ele está nos aconselhando a termos sempre uma palavra branda para desviar a ira das outras pessoas. Agora nós vamos aqui para o capítulo 27, o versículo 4, também em Provérbios, que diz o seguinte: o rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Aqui ele está falando de uma fúria, de uma ira que destrói os outros. E como nós já vimos, essa não é a ira permitida pela Bíblia, não é a justa indignação. Essa ira que destrói o outro deve ser evitada. E aí eu gostaria que você fosse comigo para o capítulo 29 e o versículo 8, que diz o seguinte: os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Ou seja, o verdadeiro sábio, ele não provoca ira no outro. Ele até se sente indignado por causa da injustiça, mas ele não provoca ira no outro. O verdadeiro sábio, ele apazigua a situação, ou seja, ele leva paz para as outras pessoas. Vamos continuar esse nosso passeio pelo texto bíblico, descobrindo que tipo de ira nós devemos evitar. E aqui no capítulo 20 de Provérbios, no versículo 2, diz o seguinte: o medo que o rei provoca é como o rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. Ou seja, ele está dizendo aqui para não irritar as autoridades, no caso aqui, o rei. Ou seja, esse tipo de indignação ou de ira não é próprio de um cristão, alguém que trabalha para irritar o outro. Vamos complementar essa ideia com o capítulo 27, no versículo 3, diz o seguinte: a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Interessante, não é? Ele está comparando aqui a irritação que um insensato causa no outro como pesadas pedras. E, logicamente, um cristão não causa esse tipo de ira nas outras pessoas. E tem mais um versículo que eu gostaria de falar para vocês, que está no capítulo 30, no último versículo, no versículo 33. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Ele está dizendo aqui, olha, quando você levanta a ira em alguém, automaticamente você vai ter uma contenda com essa pessoa, você vai entrar numa confusão. Então evite essa ira que leva à confusão. Continue promovendo a paz. Você já percebeu que a Bíblia tem vários textos a respeito da ira humana e de como nós podemos lidar bem com essa questão ou evitar a ira que é maléfica? E agora eu quero te mostrar mais uma sequência de textos que vão nos ajudar a termos uma visão bem clara sobre esse assunto. Vamos começar aqui com Provérbios, no capítulo 19, no versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Interessante, não é? O mundo nos ensina assim, se alguém te ofendeu, revide na mesma moeda. Mas a Bíblia nos ensina a ignorar as ofensas. Isso vai nos ajudar a lidar com a ira. Vamos para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Também é um texto de Salomão que nos ajuda a lidar bem com essa questão. Diz o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. E eu tenho certeza que você não quer ser um tolo. Nenhum cristão é um tolo. Então não permita que a ira more em você. Vamos então para o Salmo, Salmo 37, versículo 8. Aqui tem um texto bastante interessante sobre ira.
O próprio salmista está nos ensinando como lidar com esse assunto. Salmo 37, versículo 8. Se você tiver uma Bíblia, abra comigo. Diz assim: evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Que conselho prático, não é? Faça o possível para você não se irar, não se irritar, porque da irritação não vem nada bom. E aí eu quero terminar essa sequência com Colossenses capítulo 3, versículo 8, que é um texto de Paulo. Diz assim: mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Percebeu que Paulo colocou no mesmo nível vários pecados, inclusive a ira? Nós precisamos evitar essa ira que se traduz em violência. Os que a qualquer suposta provocação se sentem em liberdade de condescender com a zanga ou o ressentimento estão abrindo o coração a Satanás. Amargura e animosidade devem ser banidas da alma, se queremos estar em harmonia com o céu. Quando nós cedemos à ira, nós colocamos em risco a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O ceder às emoções violentas põe em perigo a vida. Muitos morrem em meio a uma irrupção de cólera e paixão. Muitos se educam de modo a terem convulsões. Estas podem ser evitadas se quiserem, mas requer força de vontade o vencer um procedimento errado. Tudo isto tem de ser parte da educação recebida na escola, pois somos propriedade de Deus. O sagrado templo do corpo deve ser conservado puro e incontaminado para que o Espírito Santo de Deus nele possa habitar. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, 519. O maior interessado em que nós percamos o controle emocional é o inimigo de Deus, o diabo. Porque cada vez que a gente perde o controle, nós ficamos mais suscetíveis às suas tentações e aos pecados. Como Satanás exulta quando é capaz de pôr a alma no máximo calor da ira. Um relance de olhos, um gesto, uma entonação podem ser apanhados e empregados como a seta de Satanás para ferir e envenenar o coração aberto para recebê-la. Dando à pessoa uma vez lugar ao espírito irado, fica tão intoxicada como aquele que lhe levou o copo à boca. Cristo trata a ira como homicídio. Palavras apaixonadas são um cheiro de morte para a morte. Aquele que as profere não está cooperando com Deus para salvar seus semelhantes. No céu, esse ímpio injuriar é posto na mesma lista do praguejar comum. Enquanto for acariciado o ódio na alma, não há aí um jota do amor de Deus. Infelizmente, algumas pessoas não foram ensinadas a controlar as suas emoções. Elas são guiadas por aquilo que sentem. Então, quando elas estão eufóricas, elas falam coisas que não deviam, e quando vem a ira, elas não conseguem controlar. Mas essa não é a melhor maneira de se viver. Certa classe de pessoas cresceu sem domínio próprio. Não puseram freio ao temperamento ou à língua.
e alguns deles alegam ser seguidores de Cristo, mas não o são. Jesus não lhes deu esse exemplo. Eles são desarrazoados e não se deixam facilmente persuadir e convencer. Não são sensatos. Satanás, nesse tempo, tem pleno controle. Cada uma dessas exibições de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais e torna difícil restringir a ira por ocasião de outra provocação. Eu acredito que ficou bastante claro que a ira que a Bíblia permite que nós tenhamos é uma justa indignação contra o mal, mas ela não se configura em violência e agressividade contra os outros. Nós nos indignamos contra o ato cometido, mas não exatamente contra a pessoa que comete o ato. Aqueles que têm problemas com essa área da vida precisam orar a Deus, pedindo que Ele ajude a controlar os seus instintos, os seus impulsos, para que a ira não se configure em violência e eles acabem pecando. A pessoa que você é hoje é fruto de basicamente dois fatores. Primeiro, as coisas que aconteceram com você no passado e segundo, como você reagiu a essas coisas que aconteceram no passado. O Dr. Philip McGraw nos ajuda a entender melhor ao escrever o seguinte. Por exemplo, se foi rejeitado por alguém, acontecimento externo, e está sendo muito duro consigo mesmo, culpando-se por não ter sido bom o bastante, acontecimento interno, está alterando sua ligação com seu ser autêntico e ligando-se a uma ficção que provavelmente tem pouco a ver com você e muito a ver com a outra pessoa. O grande problema é quando nós nos condicionamos a viver presos ao passado. Talvez você foi abandonado na infância, ou teve uma infância difícil, ou sofreu algum abuso quando era uma criança, e aí você se condiciona a viver preso a essas coisas. Veja, o que aconteceu com você não é mais importante do que o que você vai fazer com o que aconteceu com você. Ou seja, você tem toda a autonomia para filtrar essas coisas e não permitir que elas condicionem o seu presente e o seu futuro. Saber e ter consciência da minha própria história é o primeiro passo para poder sair dela. A chave, portanto, para compreender as frustrações do presente e as suas reações indesejadas em consequência disso é colocar o seu passado no microscópio, analisando cada pequeno pedaço dele e vendo quais foram os pontos que trouxeram prejuízos para o seu presente. Quem sabe, esse é um bom momento para você identificar suas dificuldades emocionais, os gatilhos que te levam à ira e tentar buscar no seu passado os momentos que podem ser a causa primária de tudo isso. Pare um pouco e faça isso agora. Para ajudar você a colocar o seu passado no microscópio, quero lhe propor uma atividade que fará você pensar de forma mais profunda. Segundo os especialistas, todos nós temos 3 coisas: 10 momentos determinantes na vida, 7 escolhas críticas e 5 pessoas que mais nos influenciaram. Esses 3 fatores funcionam para a parte positiva da nossa vida e também para a parte negativa.
Que tal refletir um pouco e tentar identificar esses elementos que formam a sua vida? Nós temos uma capacidade incrível de recordar as coisas. E essa capacidade pode ser uma bênção ou uma maldição. Ela é uma bênção quando a gente recorda o que aconteceu conosco, mas não deixa com que isso estrague o nosso presente e o nosso futuro. A gente recorda para aprender, para tirar lições. Então eu vou te dar uma dica. Quando terminar esse programa, pega um papel, uma caneta e anota um pouco das suas principais recordações. Talvez isso ajude você a lidar bem com essas coisas do passado e a não deixar com que elas interfiram no seu presente. Gostaria que você ouvisse com muita atenção o conselho dado pela escritora inspirada Ellen White. E esse conselho poderá lhe dar um norte na luta contra a ira e os outros sentimentos que destroem você. Os ensinos de Cristo executados na vida enobrecerão os homens, por humildes que sejam na escala de valor moral perante Deus. Os que lutam para subjugar seus naturais defeitos de caráter não podem ser coroados a menos que lutem legitimamente, mas os que forem muitas vezes encontrados em oração, porfiando pela sabedoria que vem do alto, esses se tornarão assemelhados ao divino. Maneiras rudes, temperamentos incontroláveis serão levados à obediência da lei divina. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 523. Cristo é a nossa única salvação no que diz respeito a essa questão da ira. Aliás, Jesus é a única salvação em tudo. E nós precisamos desse contato com Ele para que possamos administrar os nossos sentimentos e as nossas emoções para que elas não nos prejudiquem. Não há senão um remédio, positivo domínio próprio em todas as circunstâncias. O esforço de se colocar em situação favorável, onde o eu não seja incomodado, pode dar bom resultado por algum tempo. Mas Satanás sabe onde encontrar essas pobres almas e assaltá-las repetidamente em seus pontos fracos. Serão continuamente perturbadas enquanto pensarem tanto em si mesmas. Há, porém, esperança para elas. Seja esta vida tão assolada de conflitos e ansiedades posta em ligação com Cristo, e então não mais o próprio eu clamará pela supremacia. Essas almas se devem humilhar dizendo francamente: errei, quer me perdoar? Pois Deus disse que não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Eis a única trilha segura para vencer. Muitos acalentam a ira e enchem-se de sentimentos de ódio e de vingança. Resisti a esses sentimentos errôneos e experimentareis grande mudança em vossas relações com os semelhantes. Eu espero que depois desse nosso estudo a respeito da ira humana, você tenha aprendido que a verdadeira ira, aquela que é permitida pela Bíblia, é uma indignação contra o mal, mas sem violência contra as outras pessoas. E que você também tenha aprendido que você deve evitar aquela ira que se transforma em violência física, emocional, verbal. Peça ajuda a Deus, Ele é o mais interessado em que você controle as suas emoções.